senhores, por favor. Esses animais são adestrados. Eu já vi esse número no circo. Deputado, aposto que São Francisco ficaria com inveja, mas não é o nosso caso. O senhor tem 5 segundos. Retire-se daqui junto com sua trupe de animais agora ou será retirado à força. Infelizmente, eu não posso fazer isso, senhor. Deputado? Esses animais não são adestrados. Deputado? Eu acho que querem que eu salve eles. Salvá-los? De que, deputado? Salvando os animais. Tá legal, dá pra aceitar. É uma ótima ideia. O dilúvio. Dilúvio? Pirou de vez. O dilúvio. Esse foi o verão mais seco já registrado e diz que teremos um dilúvio. Quando será isso? 22 de setembro, ao meio-dia. Assim foi anunciado. Posso saber quem lhe disse isso? Não fala na frente dessa gente. Não fala. Não fala. Deus. Deus. Falou com Deus. Sim. E Deus lhe respondeu. Sim, ele conversou comigo. Vou começar a mandar meu currículo. Deputado, seu nome está sendo retirado do projeto. É óbvio que o estresse do cargo tem lhe afetado muito. Por favor, tirem o deputado do plenário. Não, por favor, não está entendendo. Deus ordenou que eu construísse uma arca. Vai chover! Vai haver um dilúvio! Retirem ele logo! Nós temos que nos preparar! Eu preciso terminar a arca! Vai haver uma enchente! Retirem esse infeliz! Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. E é um prazer grande estar mais uma vez com os irmãos para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor. Hoje o nosso pastor Giovanni, está no Roma 2, ministrando a Santa Ceia, e aprove a Deus estarmos compartilhando com os irmãos nesta noite acerca da Palavra de Deus. Nosso desejo é que você saia daqui hoje com o seu coração cheio da graça de Deus, cheio do amor de Deus. E que você entenda nesta noite que Deus nos chamou para compartilhar, para participar do seu reino até que Ele volte. Que a gente saia daqui com essa alegria e com o desejo do nosso coração de fazer aquilo que Deus mesmo nos chamou para fazermos. Compartilhar da sua grande obra que Ele mesmo criou. Nós temos nesse semestre, nós vamos estudar a série Personagens Bíblicos. E o primeiro personagem que nós estamos estudando é sobre Noé. Noé, um homem que andou com Deus, um homem que foi achado diante de Deus como justo, íntegro e reto. Pessoas raramente em qualquer geração nós temos dificuldade de encontrar essas pessoas. E Noé, que viveu num tempo de intensa maldade, Deus viu nele um coração reto, íntegro e justo, e por causa de Noé, Deus então resolve fazer uma aliança para salvar a raça humana. Nós aprendemos que no sermão passado com o pastor Giovanni, que Noé foi alguém fora dos padrões normais do seu tempo. E por causa disso, ele foi achado homem justo, reto e íntegro aos olhos de Deus. O dilúvio, que nós aprendemos no domingo passado, ele veio para punir e corrigir a raça humana. Mas a arca, ela veio com o objetivo de salvar não só a família de Noé, mas também toda a raça humana. Veio garantir o propósito divino para a criação. Deus nos criou para que nós pudéssemos adorá-lo e servi-lo. Aprendemos que a promessa de Deus
ou seja, a salvação que Deus promoveu com Noé, foi para garantir a sua própria promessa de salvação. Está registrado em Gênesis 3:15. Ou seja, Deus preserva e faz essa aliança com Noé, para que eu e você hoje nós tivéssemos esta liberdade ou este acesso a Jesus Cristo e a Deus como Senhor de nossa vida. Então tudo isso foi necessário para a continuidade da raça humana, e Deus não a destruiu, embora vivessem em extrema maldade. Parece até que a gente vive dias de Noé, com tanta corrupção, com tanta maldade ao nosso lado, diante dos nossos olhos, e a gente liga a televisão e a gente se decepciona com o nosso país, com aqueles que deveriam lutar por nós, estão lutando apenas por si mesmos. E nesta noite nós queremos continuar falando a respeito da vida de Noé e aprender com ele algo que vai nos servir para o dia a dia, a nossa vida e a nossa relação para com Deus. E nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 6, abra a sua Bíblia, porque nós não vamos projetar este texto. Gênesis capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 11 até o verso 22. Vamos nos colocar de pé para que possamos fazer a leitura desta palavra. Gênesis capítulo 6, versos 11 até o verso 22. Me perdoe aqui a falta, eu não cumprimentei, né? Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Boa noite aos nossos amigos que estão nos assistindo pela internet. Que Deus possa os abençoar aí na sua casa. Deus esteja com você aí, e que esta palavra também sirva para a edificação da sua vida e do seu coração. Gênesis capítulo 6, versículo 11 até o verso 22. Se você tem alguém do lado sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com ele. Diz assim a minha versão: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Toda a igreja, verso 12. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda serpente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com toda a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e as calafetarás de com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás 300 côvados, ou seja, 135 metros de comprimento, 50 de largura e altura de 30, ou seja, 22,5 de largura e 13,50 de altura. Farás ao seu redor uma cobertura de um côvado, cerca de 45 centímetros de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Toda a igreja, verso 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Versículo 22, toda a igreja. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenou. Vamos
orar mais uma vez. Louvado Deus seja o teu santo nome, pela tua palavra lida. E agora, ó Deus, pedimos que em nome do Senhor Jesus, seja o teu Espírito quem venha nos ensinar, segundo a tua vontade, para que saiamos daqui como quem entende o chamado para cumprir a tua ordem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem assentar, irmãos. Irmãos, no texto que nós lemos, encontramos algumas coisas bastante interessantes que eu e você precisamos gravar para sairmos daqui com o entendimento de toda a palavra de Deus. O texto nos mostra de ponta a ponta que em todo o tempo Deus é o agente de toda a situação. Nada está na mão de Noé. Deus age para que Noé seja apenas o executor de sua obra. Vejam os irmãos, versículo 12, diz a palavra de Deus que Deus viu a terra estava sobremodo com muita maldade. Versículo 13 diz que Deus resolve então dar cabo da terra por causa da maldade. Versículo 14, ele determina que Noé faça uma arca para preservar não só a sua vida, mas a de sua família e de toda a espécie de animais. Versículo 15, Deus determina como Noé faria esta arca, nas medidas, de que material. Vejam que é Deus falando em todo o tempo e agindo em todo o tempo, em todas as circunstâncias. E versículo 18, Deus então faz uma aliança de preservação com Noé, sua família. Noé, nesse momento, ele é convocado para contribuir com a grande obra do Criador, para contribuir com a grande salvação que Deus já tinha estabelecido naquele momento, naquela hora, naquela situação. No texto que nós lemos, o que o texto nos mostra? O texto nos mostra o seguinte, que Noé participaria com Deus do que Deus estava para fazer. Olha, Noé, até então diz a palavra de Deus que não havia chuva, as pessoas não conheciam chuva até aqueles dias. E de repente Noé anuncia que Deus há de derramar um dilúvio e acabaria com toda a raça humana por causa da sua maldade e do seu pecado. Deus convoca Noé para esta grande missão e chama Noé para participar desta grande obra. E que obra é esta? Preservar a vida. Versículos 19 e 20. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivo contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, do réptil segundo a cada espécie virão a ti para os conservares vivo. Vejam os irmãos que a participação de Noé nesse processo todo de executar a obra de Deus estava em obedecer. Versículos 22, toda a igreja pode ler? Gênesis 6, 22. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Ok. Irmãos, então nós vemos até aqui, no estabelecer de Deus, na sua obra salvadora, porque Deus precisava dar um novo rumo, fazer com que o povo mudasse de rota no caminho pelos quais eles estavam andando. O homem precisava se reencontrar com Deus, precisava abandonar a maldade, abandonar o pecado e se voltar para Deus. E a coisa estava tão podre, tão ruim, tão degradante, que a vontade de Deus, então, naquele momento, de fato, era de aniquilar com a face da terra. Mas não foi por causa de Noé que Deus resolve salvar a humanidade, mas por causa da sua própria palavra. Porque quando o homem pecou, lá no Gênesis, Deus disse que ele, em Cristo, feriria a serpente, ele pisaria na cabeça da serpente e ela, no máximo, o seu calcanhar. Ou seja, em Cristo,
A morte seria vencida, o pecado seria derrotado e uma nova aliança Deus faria com o seu povo. Então, por causa da sua própria palavra, que ele tinha dito de preservar, por causa da sua própria palavra que nos tinha dito que nos salvaria no nosso tempo, hoje, aqui e agora, Deus então resolve preservar a família de Noé, que foi achado justo, reto e íntegro diante dos olhos do Senhor. Então nós vemos aqui algo que a gente, para dar uma pausa para um segundo momento, para dar uma pausa para um segundo momento. Primeiro, que Deus é o agente de toda a situação. Em nenhum momento as coisas estavam no controle de Noé, mas sempre no controle de Deus. Deus determina todas as coisas. O que fazer, como fazer, quando fazer, por que fazer e para quem fazer. E vemos que neste executar de Noé, nesse agir de Deus, a participação de Noé estava exatamente no obedecer. Aprendemos com isso, irmãos, que as coisas não mudaram, que Deus continua agindo, que Deus continua chamando, que Deus continua avisando ao mundo de que haverá um juízo final. E a nossa parte está no obedecer a Deus. E vamos aprender isso com Noé. O que nós podemos aprender então com essa lição, com esse relacionamento de Noé e Deus e a sua família? Não só para os nossos dias, mas para ensinarmos também as gerações futuras, os nossos filhos, que terão continuidade àquilo que temos aprendido. Em primeiro lugar, nós aprendemos o seguinte, que há um prenúncio divino sobre a volta de Jesus Cristo, com juízo sobre toda a terra. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 24, versículos 32 a 39, e eu quero convidá-los a acompanhar a leitura, nós vemos em Cristo anunciando a sua volta e como Deus vai agir com juízo, muito em breve, sobre toda a terra. Mateus 24, a partir do verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, e todas estas coisas estão descritas aí no capítulo anterior e nos versículos anteriores, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu, passará a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, e ora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós vivemos dias, meus irmãos, que precisamos anunciar que Jesus Cristo está voltando. E nós cremos nesta palavra. E Jesus Cristo não vai voltar mais como Salvador, mas como juiz. E a gente precisa pregar para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para os nossos vizinhos, para quem nós amamos, para quem nós odiamos, que Jesus Cristo vai voltar e vai voltar com juízo sobre a face da terra. E aqueles que não estiverem com Cristo, com seus nomes arrolados no livro da vida, certamente herdarão o inferno. Coisa que eu e você não queremos. O que dirá para a nossa vida, para os nossos amigos, para quem amamos, também não devemos desejar isso para quem nós consideramos como inimigos. Precisamos orar, porque vivemos em dias de prenúncio da volta de Cristo, que Jesus Cristo vai voltar, e vai voltar com juízo, onde eu e você estaremos diante dele. Outra coisa que nós aprendemos com
a relação de Noé com os nossos dias é que Deus continua sendo o agente da salvação para a salvação do homem. Nada está no nosso controle, nada está nas nossas mãos para salvar ou condenar qualquer que seja. Tudo está nas mãos de Deus. E o que nos diz o texto? João 3,16. Tenho certeza que muitos sabem de cor. O que nos diz a palavra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ação de quem? De Deus. Esta palavra continua valendo para os dias de hoje. E até que o Senhor Jesus Cristo volte, ela vai estar valendo. Por causa do amor de Deus por mim e por você. Jesus Cristo morreu por você. Porque alguém tinha que morrer por mim por causa dos meus pecados. Como no Velho Testamento sacrificavam animais para perdão de pecados. Hoje, Deus determina que alguém tinha que morrer para que os nossos pecados fossem perdoados. Não mais animais, não mais anualmente, mas um sacrifício único e definitivo. Então, Deus se faz homem na pessoa de Cristo, por amor a mim, por amor a você, por amor a tantos outros. E Ele morre para perdão de nossos pecados, para que a gente tivesse acesso a Deus, acesso à salvação. Vejam vocês, meus queridos, é Deus agindo todo o tempo, é Deus no controle de todas as coisas, é Deus nos amando todo o tempo. Como foi nos dias de Noé, assim também é nos nossos dias. Aprendemos outra coisa interessante em paralelo com a situação de Noé, que Deus continua a convocar pessoas como eu e você, para participarmos da sua obra salvadora. Veja que Deus não quer fazer nada sozinho. Ele poderia fazer tudo sozinho, nos tornar apenas espectadores do seu amor, da sua graça, do seu poder. Mas não, Ele nos dá a liberdade, nos dá o prazer e a oportunidade de fazermos alguma coisa que nem precisávamos, mas Ele nos convoca para pregarmos o seu Evangelho, pregarmos não só com palavras, mas com atitudes, com decisões, com vidas que testemunham aquele que morreu por nós, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus continua a nos convocar para sermos participantes dessa sua obra salvadora. Ele achou graça lá em Noé, homem íntegro, reto e justo, mas hoje em Cristo nós somos convocados a pregar a salvação em Cristo Jesus. Olha que nos diz mais uma aprendizado interessante em paralelo com os dias de Noé. Deus convocou Noé para participar não de uma punição. Deus não convocou Noé, vamos aqui, vamos acabar com esse mundo. Não. Deus chama Noé e o convoca para uma ação de salvação. Uma ação salvadora para preservar a vida. E hoje também, Deus nos convoca para que a gente consiga, ou que a gente se manifeste para pregarmos a salvação. Deus convocou Noé para participar não de uma punição, mas para participar da sua graça salvadora. E hoje como é que fica? Deus nos convoca para sermos os agentes, anunciadores, aqueles que obedecem a ordem de pregarmos o Evangelho, para anunciarmos a sua graça salvadora em Cristo Jesus, em meio a essa maldade que a gente vive hoje, em meio a essa corrupção maldita que a gente está enjoado de ver todos os dias, em meio à desvalorização de pessoas por pessoas, em meio a tudo isso, Deus nos convoca para pregarmos Jesus Cristo como o único que pode nos garantir eternidade com Deus. Então Deus nos convoca para sermos os agentes, anunciadores da graça de Jesus Cristo em meio à maldade e ao prenúncio da sua volta. Assim como foi nos dias de Noé, e Ele convocou Noé e uma família. Hoje, em Cristo, somos uma multidão de pessoas convocadas para pregarmos o Evangelho, se preciso, com palavras. Temos aqui um texto interessante. Leiam todos, vamos todos ler juntos. Mateus
capítulo 28, versículos 18 a 20. Vamos ler? Jesus, essa é a minha convocação. Essa é a sua convocação. Essa é a parte que Deus resolveu nos permitir participar na sua obra salvadora, de sermos os anunciadores deste evangelho que muda, que transforma e que em Cristo salva. E isso tem um limite, até que Ele volte, até a consumação do século. Outro texto interessante que acho que vale a pena nós lermos. Vamos ler todos juntos. Paulo escrevendo a carta aos Romanos. Romanos 10, 11 e 15. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais ainda, como porém Invocarão aquele que não crê, e conviverão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Gente, eu não sei vocês, mas o meu coração arde. O meu coração arde, porque esta é uma convocação. O que Jesus fez lá, nós lemos no livro de Mateus, e agora Paulo escrevendo aos Romanos, o meu coração arde. Porque quantas vezes eu me calo diante daqueles que eu preciso pregar o Evangelho? Quantas vezes eu me omito diante daqueles que eu preciso levantar a bandeira de Cristo para mudar as vidas? Quantas vezes eu me calo, eu me detenho no meu canto para não ser envergonhado, para não envergonhar ou coisas assim, enquanto a palavra de Deus diz que são formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas ou o Evangelho. Querido, o Evangelho precisa ser pregado, e se preciso, com palavras, frases de sabedoria. Precisamos viver esse Evangelho para que as pessoas encontrem a Cristo assim como nós encontramos, tenham suas vidas mudadas assim como nós tivemos a nossa, para que juntos a gente consiga, em nome de Jesus, quando Ele voltar, herdarmos a glória preparada por Jesus Cristo, por Deus Pai, para vivermos toda a eternidade com Ele. Essa convocação não é para instituições A, B ou C. Essa convocação não é para animais. Esta convocação são para pessoas chamadas para pregar o Evangelho. Se você entende que você é um cristão, se você entende que você tem um chamado para a salvação, então você está convocado para essa grande missão de pregar Jesus Cristo até que Ele volte. E bom para mim, e bom para você, é que a gente não tenha a nossa consciência pesada, porque quando Cristo voltar, certamente de nós, Ele pedirá conta daquilo que fizemos. Quero aqui dar uma conclusão do que nós aprendemos nesta noite e como que nós devemos sair daqui para viver o nosso dia a dia. Que a nossa luta, o nosso embate, a pregação do Evangelho, ela é vivida da porta aqui para fora. E aqui nós nos reunimos como povo de Deus para adorarmos a Deus. Mas o dia a dia é ali fora, a briga é ali fora, a chapa está quente é ali fora. É ali que somos provados como filhos de Deus. Vamos sair daqui lembrando que a volta de Cristo está próxima e precisa ser anunciada. E este anúncio foi colocado para que eu fizesse, para que você fizesse. Este anúncio precisa estar vivo e precisa ser algo pujante na nossa vida, porque a gente não pode deixar despercebido que Jesus Cristo está voltando.
E ele pode voltar agora. Porque diz a palavra que nem o Filho, nem anjo, somente Deus Pai sabe que dia será. E será como nos dias do dilúvio. O pessoal estava lá brincando, casando, descasando, fazendo um monte de coisa, e tudo muito bem, até que veio o dilúvio. Assim será a volta de Cristo. Amém, Senhor. A gente vai estar aí, fazendo o que a gente está fazendo. Quando todos perceberem, Jesus Cristo já voltou. Será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. É mais rápido que piscar de olhos. Meu Deus. Precisamos sair daqui entendendo que há juízo de Deus, que o juízo de Deus sobre a terra está próximo. Jesus Cristo, quando veio a primeira vez, ele veio como Salvador. E Cristo morreu na cruz por mim, por você, para perdão de nossos pecados. Então ele veio como Salvador, mas diz a palavra que lemos, que ele voltará como juiz. Estará diante de mim e diante de você. Para isso precisamos nos preparar para a volta e pregar que Jesus Cristo está voltando. E se não estivermos preparados, bom, aí é um problema seu com Deus. O fato é que eu quero, e eu anseio, e eu estou esperando que Cristo volte, porque eu quero morar, eu quero me encontrar com Ele. Outra coisa que precisamos sair daqui, sabendo como paralelo do que aprendemos com Noé, é que Deus continua convocando para a sua obra salvadora em Jesus Cristo. Continua nos convocando. Então não vamos sair daqui e achar que somente os nossos problemas vão ocupar as nossas mentes, somente as nossas obrigações vão ocupar os nossos corações, somente as nossas preocupações vão tomar conta da nossa vida, somente as outras coisas vão preencher a nossa vida. Vamos sair daqui sabendo que Deus nos convoca para pregar a volta de Cristo, que Deus nos convoca para pregar esse Evangelho Salvador, que muitos estão se entregando às drogas, às bebidas, às luxúrias da vida, por não conhecerem a palavra de Deus. E talvez eu seja um culpado porque eu não falei de Jesus para o meu amigo, do amor que transforma, que mudou a minha vida e pode mudar a vida de qualquer um. Eu tenho certeza que você conhece no mínimo uma pessoa que precisa conhecer Jesus. Eu tenho certeza que alguém já falou de Jesus para você. Eu tenho certeza que se você parar e pensar, você vai lembrar de algumas. Mas se você lembrar de uma só pessoa com quem você precisa falar deste amor, desta volta de Jesus, que essa pessoa precisa mudar de vida e entregar sua vida a Jesus, porque assim como nos dias de Noé, Jesus está voltando. Quem sabe alguém que está do seu lado precisar só de um empurrãozinho, ou de uma mexidinha, ou de uma palavra sua, para entregar a sua vida a Jesus Cristo. Deus não parou de convocar pessoas, porque esta convocação só terá fim quando Ele voltar. Até lá, eu preciso dizer e falar para você do amor de Deus, do amor que Jesus Cristo tem por mim e por você, e que Ele vai voltar e tem a glória preparada nos céus para nós. Quero encerrar aqui com o que o pastor Giovanni colocou no último slide da pregação dele. Noé foi escolhido por Deus para resgatar a criação que dia após dia se afastava mais e mais de Deus. Ato semelhante Deus fez e fará novamente na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Eu e você precisamos abraçar essa obra, abraçar essa causa e pregar o Evangelho. Eu espero que nesta noite Deus tenha falado ao seu coração, tenha mexido com você, tenha aquecido o seu amor pelas pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Que você tenha trazido à memória a lembrança de que Jesus Cristo vai voltar. Que nós não nos reunimos aqui apenas para cumprir um ato de culto, mas nos reunimos aqui porque cremos na pessoa de Jesus Cristo, que vai voltar e pode voltar a qualquer momento. E se eu morrer antes mesmo dele voltar, o que vai ser da minha vida? Ontem pregamos para os adolescentes
Que rota você está seguindo na sua vida? Se a sua vida terminar hoje, você sabe para onde você vai? Qual o destino da sua alma? Porque não existe outro caminho a não ser céu e inferno. E eu não sei qual é a rota que você tem trilhado para a sua vida. Quais são as referências que você tem colocado na sua vida. Como é que você tem se comportado como alguém que é convocado pelo próprio Deus para pregar essa mensagem salvadora. Os anjos queriam fazer isso, mas Deus colocou nas nossas mãos o anunciar do Evangelho. Quem sabe Deus ache em nós, prove Deus achar em nós pessoas com o coração íntegro, justo e reto, e que amem a sua palavra para pregar este Evangelho. Se você que está nos ouvindo aqui através da internet, na sua casa, quem sabe no seu sofá ou na sua cama, ou você aqui no banco, e ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, ainda não entregou a sua vida a este Senhor, ainda não entendeu como é esse processo de salvação, meu querido, quem sabe não é hoje que Deus escolheu para você tomar uma mudança de vida, mudar a rota da sua vida, e quem sabe entrar na arca de Deus. O madeiro foi usado lá para a arca, mas em Cristo o madeiro foi usado para nos trazer salvação em Cristo Jesus. Entre nessa arca, aceite esse propósito, e você que é convocado por Deus, pregue o Evangelho, porque eu tenho certeza que no mínimo alguém, que seja uma pessoa, precisa ouvir, quem sabe, da sua boca, do seu testemunho de vida a respeito desse Jesus que nós esperamos voltar a qualquer momento. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e que Deus abençoe o seu chamado, e que você saia daqui, e eu espero, com o coração pujante pelo chamado que Deus tem para sermos pregadores desse Evangelho que mudou a minha vida, mudou a sua e pode mudar a de muitos. Que Deus nos abençoe. Amém.